Ei, deixa eu falar uma parada rapidinho. Tava todo pavãozão aí, né? O Galo, todo tá, rede social, me zoando, hein? Bora, Barreira, pai! Que lapada, hein, pai? Hã? Que lapada. Notou a placa do carro? Que o São Paulo tá passando o carro. E aí, malandrão? E aí, soberbão? E o soberbinha? Cadê os malandrão? Vocês ficaram reagindo o tempo inteiro. O São Paulo foi aí com sub-12 e vocês conseguiram perder pro sub-12 do São Paulo. Quer dizer que a direção coloca mais de 200 milhões para reforçar o time e vocês não conseguem ganhar do sub-12 do São Paulo. Se é o time titular... Vitória com os reservas em Minas. Que vitória engraçado, né? O gordinho ali de Minas estava todo... semana passada, agora tá quietinho na dele. Mas eu tô muito emocionado, queria uma salva de palmas. Dona Amélia, mãe do Denilson, com a gente aqui no estúdio. Amélia! Vem com a mãe! É que a mãe dele tem barba, provavelmente né? um parentesco Dona Amélia, desconhecido. depila! Depila! Já imaginou, de repente, você meio tio do Denilson? Sai fora, tiozão! É, tiozão malandrão! Tá rindo, agora você tá rindo, né? Tava Dedê, todo tudo bem com você? Duas vitórias, hein? Quanto tempo? Ei, deixa eu falar uma parada rapidinho. Tava todo pavãozão aí, né? O Galo, todo tá, rede social, me zoando, hein? Bora, Barreira, pai! Que lapada, hein, pai? Hã? Que lapada. Notou a placa do carro? Ah, entendi. De verdade, não, não foi sexta-feira carro, na não, internet né? só dava Everton Foi caminhão, Guimarães. né, pai? Hoje... Bora, vai. Ah, tá quietinho. Mas quer que eu fale o quê, irmão? Entendi. Vai que nem Beleza. você, hoje é pisar fofo, irmão. Obrigado. Valeu, torcedor do Galo. E aqui no Fala programa, mais essa nada, né? produção é tão inteligente que ela consegue unir as pessoas cada vez mais. Olha o que ela fez com o Ronaldo Giovanelli e olha Chico isso. Garcia. Juntinhos na mesa! Ah, mas essa marcha não é pra mim. Essa marcha não é pra mim. Coitado do Bragantino, hein? Como passaram a mão no Bragantino. Me botaram aqui, ó. Que o seu Inter seja tão forte quanto aquela ala direita ali, depois do Scarpa ali. Porque, ó, vou te falar, hein? Aquelas cadeiras ali estão reforçadas. Percentual de gordura. Rapaz do céu, cuidado você. Essa aí também, pelo tamanho da tua língua. Agora, temos aqui o outro lado da história. Somos gentis, queremos agradar os nossos companheiros. Tem um presentinho especial para Everton Guimarães. E aqui, o São Paulo tá passando o carro. E aí, malandrão? E aí, soberbão? E o soberbinha? Cadê os malandrão? Deixa os caras se manifestar na resenha, deixa os caras que, mano, nada como um dia após o outro dia, tá ligado? Cada coisa em seu lugar. Caminho é longo. Um gol nos últimos 3 Nem jogos gol, e é o nem Cruzeiro o próximo adversário. Mas aí é vitória de São Paulo. Vrau, vrau, vrau. Mas aí é vitória de São Paulo. Vrau, vrau, vrau. Vamos aí. Domingo toma mais uma no lombo. Prepara o outro lado Vou da deixar lomba. claro. Vai tomar mais... Futebol, seu malvado. Um dia você promove, no outro você demove. Everton Guimarães. O Cruzeiro tinha perdido uma em casa, entre aspas, porque vendeu o mando para Cariacica, então foi derrotado pelo Fortaleza. Porém, no Mineirão, apenas a primeira vez no campeonato foi contra o São Paulo. Uma crueldade do tricolor paulista. Reserva. Sub-20 ali. Então, Renata, Como é que é, Dê? Sub-20. Mandamos agorizar. querido, se fosse o sub-20 tá tranquilo. se fosse o sub-20 tava bom, porque pra mim era o sub-12, que era uma molecada em campo. E aí, pior de tudo, sabe o que é? Seabra e jogadores, tá? Seabra e jogadores. É que vocês ficaram reagindo o tempo inteiro. O São Paulo foi aí com sub-12 e vocês conseguiram perder pro sub-12 do São Paulo. Quer dizer que a direção coloca mais de 200 milhões para reforçar o time e vocês não conseguem ganhar do sub-12 do São Paulo. Se é o time titular, vá lá, que o time é bom. Ah, o sub-12
Vocês estão de brincadeira. Eu sou obrigado a aguentar esse gominho de mexerica aqui, que a bundinha dele parece dois gominhos de mexerica. Fica aqui, ó, suando, enchendo o saco. Chama o time. Olha, Pelo amor de Deus. Meio-dia. A Gabi, bundinha hoje dele você tem parece direito à gominho de mexerica. revanche. O cara tá falando da minha bunda aqui. Não, só pra entender o que tá acontecendo. É que todo mundo já conhece. Mas enfim. Não caia na pilha, você venceu em Minas. Você subiu na tabela. Você acha? O Everton quietinho hoje aqui, não fala nada aqui hoje, pelo amor de Deus. Rê, mas bora falar de um cara começar, o William Gomes, que é uma jovem promessa de São Paulo, talvez o mais promissor dessa última Que você tinha safra pedido do pra vender tricolor. um dia desse. Beleza. Nunca pedi pra vender o William Gomes, Beleza. nunca. Mas é um cara que pra mim tem que ser titular quarta-feira contra o Botafogo. Calma, pai. Titular. Olha. Irmão, o São Paulo joga muito melhor quando tem um jogador com a característica de drible, de ser mais vertical, de velocidade nas pontas. Depois que perdeu o Ferreirinha, é uma dificuldade gigantesca de achar esse cara e de montar um esquema. Tem o William Gomes, que já em mais um jogo como titular, jogando no Mineirão lotado, contra um bom Cruzeiro, não sentiu pressão. Pra mim tem que ser titular. O São Paulo joga muito melhor com esses dois caras na ponta. O Eric fez um grande jogo. A zaga do São Paulo também. Se tem um setor que o torcedor não pode reclamar, é a zaga, que tem Alan Franco, Arboleda titular. O Sabino, que é um jogador que foi muito questionado no começo, tá muito bem. Ferrarese muito bem. Então eu gostei muito do que eu vi ontem, Rê. É aquele jogo que dá aquele mix de sensações assim. Ao mesmo tempo você fica feliz, porque, pô, ganhou o jogo, enfim. Mas você fica triste também, incomodado, porque putz, era só ter entrado com essa postura contra o Galo também durante a semana. E Dedê, além de tudo, teve gol anulado do William Gomes, que já poderia ter aberto o placar. E o Cruzeiro sempre esperando o São Paulo ditando o ritmo da partida. Não, que anularam um gol também, a imagem, pai. Meu Deus. E o Cássio já tinha ido, né? Como é que os caras traçaram a linha ali, a imagem pra chegou traçar? na frente. Meu Deus do céu, hein? Foi o Magela. Essa arbitragem, esse VAR aí tá dando um susto na gente. Foi o Magela que traçou a linha. Mas, irmão, pelo amor de Deus, não sei se tava impedindo o gol não, viu? Não sei não. Agora, São Paulo, parabéns, viu? Foi muito bem o São Paulo. Parabéns, de verdade. Um jogo tranquilo, não sofreu, jogaram bem. Porque depois de uma eliminação do jeito que foi, sem jogar nada com o time titular, você vem de uma derrota de novo, você cria uma situação dentro do clube completamente, cara, arrebenta com o ambiente de trabalho. Então foi importante essa vitória aí. Parabéns, viu? Parabéns, viu? Torcedor do Galo. Chico, não sei se vou falar depois, me empolguei, mas olha só, claro que o resultado mais expressivo da rodada foi o Palmeiras, a goleada de 5-0 no Criciúma, o Botafogo mostrando que é líder e não por acaso, vimos o Juventude conseguir uma reação em 2 minutos para cima do Fluminense, mas o São Paulo, pensando nitidamente em Libertadores, com um time reserva, em pleno Mineirão, com tanta gente, tanta torcida do Cruzeiro, e ganhar o jogo e dominar, talvez tenha sido o resultado que mais chamou a atenção na rodada. Até por todo esse contexto, né? Você escala um time que nunca jogou junto, com estreias, né? A estreia do Juan na defesa, o próprio Santi ali no meio de campo. Um time que nunca tinha jogado junto, fora de casa, contra o Cruzeiro, inimigo direto. Os dois começaram o jogo com a mesma pontuação. Agora, tem o lado do Cruzeiro, que o Everton já falou, e aí só uma sublinhada, não sou o Capelani, mas só uma sublinhadinha, o Cruzeiro irreconhecível, marcando a distância, cercando, na verdade, né, não dando combate. E aí o São Paulo entrou no jogo, fez o que tinha que fazer, méritos para o São Paulo, mas eu concordo com o Juvena, você não trata os desiguais de forma igual. Esse William Gomes já mostrou que ele é diferente. Se o Abel Ferreira pensasse isso sobre o Estevão, ele não estava jogando. Eu não estou comparando jogadores, estou comparando a importância deles para o time com a idade precoce. O William Gomes precisa jogar, até pela característica do jogo. O Botafogo, ele ataca o espaço e ele cede espaço. A zaga do Botafogo joga lá, ó. Bastos e Barbosa lá na frente. O William Gomes atacando ali, é assim que o São Paulo precisa jogar. Esse menino precisa jogar quarta-feira. Capelanes, fora o lucro, não é? Você está pensando em Libertadores, ganha 3 pontos fora no Campeonato Brasileiro e ainda descansa os principais titulares. Sem dúvida, mas eu achei um assalto ontem. Eu achei um absurdo, tá? Pra mim foi uma das piores arbitragens do futebol brasileiro, tô falando sério aqui. Eu fiquei indignado ontem assistindo ao jogo, transmitindo ao jogo, porque assim, o resultado, vitória do São Paulo, apaga muita coisa. O que a arbitragem fez ontem contra o São Paulo, eu achei assim, um absurdo, o absurdo dos absurdos. Primeiro, o que o Dedê falou. Essa linha traçada não me convenceu. Durante a transmissão mostraram uma imagem de lado. Aí eu falei, peraí, tem que mostrar a imagem de frente. Você tem 30 câmeras durante uma transmissão, um jogo televisionado. Os caras traçaram Vocês com a imagem de uma trás, linha tá louco, velho. torta. O que é aquilo? Isso é uma vergonha. Outra coisa, Zé Ivaldo, um dos zagueiros mais violentos do futebol brasileiro. Larga a sola na coxa do William Gomes. Era lance para pelo menos uma revisão. O árbitro nem isso fez. Segundo tempo, cabeçada para o meio da área no escanteio do São Paulo. Pênalti, braço aberto em direção à bola.
apaga tudo isso que eu tô falando porque o São Paulo venceu e amassou o Cruzeiro. Mas foi um resultado mentiroso, assim como uma arbitragem catastrófica ontem no Mineirão. Me permita aqui, tem mais um detalhe não citado pelo Capelanes. No final do primeiro tempo, tem uma falta em que o São Paulo partiria no contra-ataque, mas Verdade. assim, com o campo aberto, e ele marca a falta para dar um amarelo. O amarelo você dá depois, Wilton. Depois, você pode permitir a vantagem, quando há uma vantagem, e aplicar o amarelo depois. Se fosse vermelho, beleza. Ali, para mim, foi um escândalo também. No Mas final a do primeiro arbitragem do futebol brasileiro, Chico, é uma cultura dela, ela beneficia o infrator sempre. Cobrança de falta é um problema. Se o cara pôr a mão na bola, bater rápido, eles mandam voltar. Você está beneficiando o infrator. Não, no caso do Fluminense, entendeu? Não. Isso é verdade, no Fluminense não. Mas você está beneficiando o Fluminense, o histórico é de C para A, né? Então, não muda nada. Isso é normal, estamos acostumados. Agora, em relação a essa postura da arbitragem, é lamentável. O São Paulo foi muito prejudicado, jogou um futebol de alto nível, os garotos entraram, deram conta do recado, entendeu? E aí vem a arbitragem para fazer o que fez contra o São Paulo. É lamentável, é muito triste isso para o futebol. Bom, o São Paulo, o fato é que pode reclamar sim da arbitragem, tem vários lances, eu concordo com vocês, mas traz um resultado na bagagem importantíssimo, até pensando em sequência, e também sobe no Campeonato Brasileiro, é o 5º colocado. Agora, quem também subiu na rodada foi o Palmeiras. A cobrança está muito em cima disso, né? O Galo do Milito, muito irregular, às vezes, dentro das próprias partidas. Eu acho que o caso do Cruzeiro no recorte de ontem é mais grave, né? Porque joga contra um São Paulo reserva, São Paulo que, embora com jogadores também de qualidade, nunca tinha jogado junto. Mas fez um grande jogo o São Paulo, hein? O São Paulo fez um grande jogo dentro da sua estratégia. Deixou mais a bola com o Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, mas quando descia para fazer gol. E isso que assustou. Né? E a gente não pode esquecer que o Fernando Seabra é um técnico com menos costas largas para aguentar momentos como esse, né? O Milito, eu acho que tem mais condição de passar por essa turbulência. O Seabra precisa reagir logo. Talvez mexendo em algumas peças ali, inclusive gente que chegou depois, caso do Wallace. Olha as vaias aí, professor. É isso, são vaias muito direcionadas ao trabalho do técnico, né? O Cruzeiro vive uma outra fase. O Cruzeiro agora tem jogadores de peso e o time não está andando. Mas nos dois casos, a cobrança é porque esses times já andaram melhor. Cadê o futebol? Essa é a questão que se coloca. Mais até para o Seabra do que para o Milito. Diga, Eugênio Leal. Posso falar do São Paulo ao invés do Cruzeiro? Pode, deve. A opção do Zubeldia por colocar um time reserva foi muito interessante no sentido de que esse time reserva ele não entrou no jogo assim, tem só que cumprir tabela aqui. Não, ele entrou falando, opa, vou aproveitar essa oportunidade? Vamos, rapaziada, vamos jogar bola? E esse time entrou com um espírito muito leve no jogo, muita determinação, mas leve. Então, vários jogadores se destacaram. Muita gente vai falar do William Gomes, que foi o autor do gol, que a gente já tinha visto outro dia, fez um belo gol no Morumbi também, né? Mas não só ele. Eu, por exemplo, gostei muito da atuação de um jogador do qual não sou fã, o André Silva. O André Silva se dedicou muito, jogando como pivô ali, como centroavante, mas batalhando, brigando pela bola, voltando, girando em cima da zaga, né? E, acima de tudo, o Marcos Antônio. Que atuação do Marcos Antônio no meio de campo. Ele não errou um passe, Abel. 100% de aproveitamento nos passes para um volante. Ele teve 40 e poucos passes. É raríssimo. E não só os passes certos, mas, sabe, tá no lugar certo na hora certa, se projetar quando tem que se projetar, recuar um pouco mais quando tem que recuar. Uma defesa muito sólida do São Paulo. São Paulo soube jogar na transição, que não é exatamente a característica do time titular do São Paulo, mas sendo o time reserva, fora de casa, contra o Cruzeiro, que gosta de ter a bola, funcionou maravilhosamente. 1-0 foi pouco até, porque o São Paulo teve várias oportunidades de marcar. Teve até um gol anulado no primeiro tempo. E o Cássio trabalha muito, né, Eugênio? Trabalha demais. Muito. E contra o Cruzeiro, que parece desorganizado. Aí, voltando lá ao Cruzeiro, que eu estava falando, é um time que perdeu a mão. Claramente perdeu a mão do que era no primeiro turno do campeonato. Não sei se a culpa é dos reforços, se tem alguma outra coisa acontecendo, se os reforços foram os melhores possíveis também. É preciso entender isso, né, dentro da dinâmica do jogo, de como a equipe atua. São nomes que vêm aí como mais experientes e mais rodados do que aqueles que estavam lá.
mas será que eram, pensando na forma de atuar do time, as melhores opções? Me parece, por exemplo, que o Wallace não era. Eu vejo o Matheus Henrique se destacando, dentre esses que chegaram, mas para por aí. Eugênio, você foi bem em focar também no time vencedor, no São Paulo, e está aqui na nossa tela, olha, Botafogo e São Paulo, quarta, 9h30, primeiro jogo das quartas. Não era essa a minha intenção, mas você ajudou. Pegou o gancho para falar desse jogo. Eu quero pegar o Até gancho. porque não vai ser esse time do São Paulo, vai ser o time titular. É isso que eu quero te perguntar. Você acha que algum desses jogadores, você acabou de dizer que alguns que te chamaram a atenção, poderia, de repente, virar titular para jogar contra o Botafogo nesse mata-mata de Libertadores? Lembrando que o São Paulo vem de um confronto em que foi mal e acabou sendo eliminado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Tem muita gente falando no William Gomes. Esse muita gente inclui Abel Neto. Eu estou pensando, será que esse menino já não está merecendo um lugar? É muito jovem, mas está jogando com personalidade. Um São Paulo que já jogou melhor e que, na minha visão, faltou mais criatividade para agredir o Galo e tentar eliminar o Galo. Agora tem outro confronto dificílimo contra outro brasileiro na Libertadores. Você vê lugar para alguém ou não? Olha, não deixa de ser uma possibilidade. Eu não sei... o São Paulo contra o Atlético não teve o Ferreirinha, né? Que é o jogador mais agressivo ali pela esquerda, justamente no lugar do William Gomes. Aliás, nesse mesmo jogo se machucou o Rodrigo Nestor, que pode também fazer aquele lado esquerdo ali. Pode ser uma opção. O William pela esquerda ali, pela velocidade que ele tem, pelo talento que ele tem, ele mostrou isso ontem, mais uma vez. Embora ainda muito jovem, mas há momentos em que você tem que arriscar um pouco, né? Então, do jogo de ontem, eu destaco ele e volto no Marcos Antônio no meio de campo. Me parece um jogador pronto para entrar no time. Marcos Antônio foi trazido para isso, né? Para jogar na do Alisson. Né? Esse até considero que é um nome menos assim, mais óbvio que o do William Gomes. O William Gomes, você tem aquele velho problema do vai tirar quem? Vai mexer no Luciano? Então, aí, eu, assim, olhando o time ontem foi muito bem. Eu tiraria o Luciano, o Lucas por dentro e o William Gomes para jogar ali pelo lado esquerdo. E lembrar que na formação teoricamente titular, quem entrou foi o Rato, né? Porque você tinha o Luciano, o Lucas e o Ferreirinha. E aí, quando perde o Ferreirinha, entra o Rato. É porque acho que sem Ferreirinha, você precisa de um jogador forte num enfrentamento com um defensor, incisivo. O William Gomes, ele entrega isso, o Luciano não é meia. Para mim, o Luciano é um segundo atacante, um cara de chegada na frente, de finalização. Quando é para articular jogo, não sai muita coisa. E o Lucas, a melhor versão dele, já cansou de falar isso, é jogando por dentro. Ganhou uma Copa do Brasil muito com ele jogando ali. O Dorival foi muito bem. E é um jogador que, jogando por dentro, sem a bola, obviamente ele vai trabalhar, mas não vai trabalhar tanto como ele precisa trabalhar jogando de lado. Então, você preserva a sua fortaleza técnica da equipe. Então, eu acho que o William Gomes deveria ser titular. Sobre o Marcos Antônio, que fez um grande jogo, eu só tenho uma dúvida olhando o adversário, porque eu acho o Marcos Antônio muito bom com a bola, 100% de aproveitamento no passe. Ele deu dinâmica, deu qualidade, faz o jogo andar. Só que no jogo físico, pensando no que é o Botafogo, eu acho que ele pode ter dificuldade. Então, não sei se vai ser... Porque, assim, ele ainda não é o que o Alisson era, né? O Alisson é um motorzinho, né? Com e sem bola, assim, muito competitivo, muito combativo. O Marcos Antônio, acho que ele entrega muito tecnicamente, mas no jogo físico contra um Botafogo que é um time que atropela nesse sentido, né? Você pode ter essa dificuldade. E só para pegar a questão do jogo de ontem, foi importante para o Zubeldia poupar para você dosar a energia da equipe que vai enfrentar esse colosso, que é o Botafogo. E foi muito bem também na mudança tática, né? No 3-4-3, o time se defendendo muito bem na linha de cima, neutralizou completamente o Cruzeiro e mesmo tendo menos posse de bola, finalizou quase 3 vezes mais. Então, um time muito rápido, muito leve, trabalhando. O Eric bem no jogo também. E o jogo inteiro, isso. Do começo ao fim. É difícil você manter essa... Velocidade com o Eric, né, professor? Com o William Gomes, com o André Silva, um jogo muito bom, com a autoridade do São Paulo. Então, ainda assim, né, você destacava, eu entendo a sua colocação sobre... O Marcos. A questão da marcação. Sim. Ele era um dos volantes. Ele com a novidade, né? O Santiago Longo, que veio lá do Chega Belgrano. firme, hein? Chega firme, hein?
Jogador de futebol argentino É o ali. 5 ali. É o 5. É de viagem. Que é outro jogador que pode ser usado, não de início no duelo, mas em algum momento pode ser usado no duelo. Destacar também a linha de 3 atrás. O Sabino é um zagueiro que outro dia atuou no time principal e foi muito elogiado pela qualidade na saída de jogo, qualidade de passe. Vamos colocar, o São Paulo contra o Atlético foi muito físico, mas em alguns momentos faltou um pouco mais da qualidade de passe. Marcos Antônio pode facilitar. O Marcos Antônio e o Sabino atrás, eles podem entregar uma qualidade de passe melhor para começar as jogadas de trás com mais leveza, né? Mais oxigênio para fazer chegar na frente com qualidade. Aí você tem que fazer um equilíbrio. Mas vai perder combatividade e tal. É o momento do jogo que você tem que arriscar ou não.